Já. Então, gente, ontem nós. Só um minuto. Só um minuto, tem uns colegas entrando agora. Ontem nós discutimos dois processos, vocês lembram? Para preparar material, preparar artigos hospitalares, que nós vimos basicamente limpeza e nós vimos desinfecção. Os materiais para limpeza, os materiais para desinfecção, os produtos químicos, a aplicabilidade, usabilidade de cada um deles, e eu disse para vocês que eu iria separar o terceiro e último processo, que seria a esterilização. Ontem nós dividimos todos os materiais do hospital em três grupos. Vocês lembram que eram artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos. Lembrando que artigos não críticos nós apenas realizávamos a limpeza, artigo semicrítico nós iríamos fazer a desinfecção e os artigos críticos nós iríamos fazer a esterilização, que é o foco da nossa aula de hoje. Tá? Vocês têm que lembrar também, gente, que antes de um material ir para esterilização, ele deve necessariamente e obrigatoriamente passar anteriormente pelos dois processos que nós vimos ontem. Tá? Então, nenhum material vai dar entrada no expurgo da CME e ir direto para a esterilização. Primeiro ele vai ser limpo, vai ser secado, depois ele vai ser desinfectado com aqueles produtos químicos que nós estudamos ontem. Por fim, ele vai para a sala de preparo para ser feita a embalagem, e hoje eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que nós utilizamos para embalar esses artigos e fazer a esterilização, e posteriormente é feito o procedimento de esterilização propriamente dito, tá? Depois que foi feito isso, acabou o procedimento de esterilização, tudo vai ser armazenado para ser distribuído e dispensado para o centro cirúrgico e para as demais enfermarias e setores hospitalares. Tá? Então, o nosso foco hoje vai ser esse processamento de esterilização, que ele é um pouquinho mais complexo e complicado do que os dois anteriores de ontem, tá? Porque vai requerer máquinas, equipamentos e também vai requerer algo que prove que o material foi efetivamente esterilizado. Porque senão pode ocorrer, senhores, de acontecer aquela situação que eu citei no primeiro dia de aula, de o paciente desenvolver algum tipo de complicação, algum tipo de infecção, e a primeira suspeita sempre vai recair sobre o material, que não foi muito bem processado. Tá? Daí o médico vai lá, chega a reclamar no CME, vai abrir uma reclamação formal, e o enfermeiro que vai estar gerenciando todo esse setor vai ver quem foi o profissional que realizou o procedimento, vai ver todas o registro que vocês fizeram e todas as provas que nós chamamos de indicadores, que são de três grandes grupos: indicadores químicos, físicos e biológicos, que nós vamos estudar hoje também, tá? A central de material de esterilização, ele vai sempre acompanhar a história do centro cirúrgico, igual nós estudamos na nossa primeira aula teórica, tá? Onde eu mostrei para vocês as partes da CME e eu disse que ela fica em contato direto com o centro cirúrgico, tá? Tudo nós chamamos de bloco cirúrgico, que é o centro cirúrgico propriamente dito, a central de material de esterilização e também a recuperação pós-anestésica. Todos esses três setores fazem parte do bloco cirúrgico. Até aqui tranquilo, foi tudo que nós já vimos, né? Ficou claro nas aulas passadas, está dando para entender? Senhores, nessa velocidade tá bom ou tá indo muito rápido? Tá tranquilo? Tá, perfeito então. Porque às vezes é muito conteúdo e eu já fiquei algumas vezes no centro cirúrgico, daí eu saio falando e o importante é que vocês entendam, tá? Então, não entender um termo, não entender um material, um procedimento, me avisa que eu volto, tá? Gente, vamos começar com o conceito. Ontem eu falei para vocês o que era limpeza e o que era desinfecção. E isso tem que ficar claro, tá? Revisem, conceituem. Escreva no caderno de vocês o que é limpeza, o que é esterilização, o que é desinfecção, tá? Esterilização, gente, ele é um processo que ocorre apenas na CME, tá? E ele vai remover
todos os tipos de sujidades e micro-organismos, tá? Ele vai ficar estéril, não vai ter absolutamente nenhuma carga microbiana nisso, tá? Porém, sujeira mais grossa, sangue, secreção, isso é retirado na limpeza e não na esterilização, tá? A esterilização, segundo Traud, que é um dos grandes teóricos de CME da enfermagem da atualidade, senhores, ele diz que esterilização é um processo através do qual nós buscamos destruir todas as formas microbianas, assim como eu havia dito para vocês. E quais seriam essas formas microbianas? Porque às vezes nós professores falamos assim, carga parasitária, carga microbiana. Vocês têm que saber o que se refere a esse termo. E basicamente nós nos referimos a vírus, a bactérias, a fungos, esporos, protozoários e eumintos, que seriam os vermes, tá? Gente, quem aqui saberia me dizer o que é um esporo? Ontem eu perguntei isso para vocês e vocês disseram que não havia ouvido esse termo e eu respondi. O que é um esporo? Alguém lembra? Alguém anotou isso? Não? Senhores, vocês têm que tomar mais cuidado, tá, com as aulas de vocês. Mas esporo é a forma mais resistente de algum tipo de micro-organismo. Então, uma bactéria, qual é a forma mais resistente dessa bactéria? Eu vou chamar de esporo. Um protozoário, a forma mais resistente de um protozoário, então é um esporo de um protozoário. Então, o que for mais resistente, eu chamo de esporo, tá? E às vezes eu não consigo, às vezes não, quase nunca eu vou conseguir remover essas partículas ou esses micro-organismos apenas fazendo uma higienização no processo de limpeza e também não vou conseguir retirar apenas com produtos químicos no processo de desinfecção, tá? Então, necessariamente para esses casos, eu tenho que realizar uma esterilização por dois grandes métodos, tá? Um método físico e um método químico, que eu vou mostrar para vocês também a diferença entre eles. Gente, antes da esterilização tem que ser feito a limpeza e desinfecção. Acredito que isso já tenha ficado claro para vocês, né? Aqui a limpeza, aqui a desinfecção e aqui o preparo, onde isso vai para a sala de preparo, vai ser embalado. Dependendo do material, nós temos um tipo de produto específico para fazer a embalagem, tá? Eu não embalo em qualquer material, em qualquer invólucro, qualquer tipo de papel, tá? Tem produtos específicos para a gente fazer essa embalagem, eu vou mostrar para vocês também. Gente, os instrumentais cirúrgicos, como nós vimos ontem, eles não vão perder a carga microbiana dele com o processo de limpeza e desinfecção. Então, eles têm que necessariamente serem esterilizados. Por quê? Instrumental cirúrgico tem contato com sangue, tem contato com secreção e vai para a camada mais funda da pele. Então, eu classifico instrumental cirúrgico como um artigo crítico, semicrítico ou não crítico. Alguém aqui lembra? Crítico, perfeito. E vocês sabem que um artigo crítico, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ser esterilizado, tá? O semicrítico desinfectado e o não crítico apenas limpo. Então, o instrumental cirúrgico, ele é crítico, então ele tem que ser esterilizado. Mas antes disso, tem que passar pela limpeza e tem que passar pela desinfecção, como nós já havíamos comentado algumas vezes também. Acredito, eu sei que fica um pouco repetitivo, mas por incrível que pareça, quando eu pergunto isso em estágio, quando eu pergunto isso numa prova ou num trabalho, vocês costumam errar. E é algo simples, tá? E é algo que também sempre cai nos concursos públicos. A desinfecção que nós vimos ontem, apenas com material químico, gente, ele vai eliminar todos os tipos de micro-organismo, com exceção dos esporos, tá? Então eu vou conseguir com os produtos químicos da desinfecção que nós vimos ontem, eliminar bactéria, eliminar vírus, eliminar fungo, protozoário e eumintos. Porém, eu não vou conseguir eliminar esporo. Então, a forma resistente eu só consigo retirar com esterilização. Por isso que é feita a associação de técnicas, tá? Vamos agora para o processo de esterilização. Gente, para esterilizar um material, eu vou utilizar máquinas, tá? E essas máquinas nós chamamos de
autoclave, tá? E existem alguns tipos de autoclaves que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque cada autoclave vai pertencer a um tipo de esterilização específica. Vamos ver primeiro a esterilização com calor seco. Gente, esterilização com calor seco, ele é feito apenas em materiais que eles são sensíveis à umidade, tá? Então, se ele é sensível à umidade, eu jamais vou colocar ele numa esterilização com vapor. Então, eu tenho que colocar ele com um calor seco, tá? Eu não vou mentir para vocês, gente, esterilização com calor seco praticamente não se faz hoje, tá? Porque tem inúmeros estudos publicados que nos demonstram que ela não é efetiva, tá? Porque ela apenas vai aumentar a temperatura e muitas das vezes não vai conseguir fazer a esterilização correta. A principal vantagem é que ela não vai correr nenhum tipo de instrumental cirúrgico, tá? Mas ele precisa de um tempo de exposição desse calor. Então eu coloco ele numa autoclave de calor seco e ele vai ficar lá. Gente, uma autoclave de calor seco tem o mesmo mecanismo do que um forno. Vai apenas exercer calor e segundo esse mecanismo, o próprio calor deveria matar essas bactérias. E nós já sabemos que isso não ocorre, tá? Então ela não é muito confiável e ela também pode ocorrer oscilações de temperatura. Então teria que ser temperaturas muito altas e às vezes a autoclave de calor seco não chega nessas temperaturas. E quando ela chega, ela não consegue manter a temperatura máxima dela, tá? Hoje a gente vê utilizando essas mini autoclaves, porque tem de vários tamanhos, tá? No pessoal das manicures, que elas querem esterilizar, entre aspas, aqueles materiais como alicates, espátulas de metal, para ficar mais higiênico, agregar um valor ao serviço e uma qualidade também, tá? Mas a eficácia, ela não é comprovada e a gente não acredita mais na esterilização de calor seco. Porém, ela existe sim na literatura e é algo que pode ser cobrado de vocês, tá? Por mais que não seja tão confiável a eficácia dela. O segundo tipo de... Aqui eu tenho uma autoclave de calor seco, tá? É o mesmo mecanismo de um forno, como eu falei para vocês, só vai ter calor. Agora nós vamos ver a esterilização por vapor saturado ou apenas por vapor, tá? Todos os materiais críticos, logicamente, o material crítico é aquele que eu tenho que esterilizar, eles podem serem submetidos a uma alta temperatura, porém não vai ser apenas a temperatura, e sim a um vapor, que vai penetrar, esse vapor em uma temperatura muito alta, vai penetrar o invólucro, né, a embalagem que nós vamos fazer desses materiais, vai chegar ao material e também vai conseguir matar todos os esporos e todos os micro-organismos. Então, é o tipo que nós mais realizamos, tá? Para instrumentais cirúrgicos, principalmente porque eles suportam bem essas temperaturas de vapor. A principal vantagem é essa, né? Que destrói e desnatura todos os tipos de micro-organismo. A desvantagem, gente, é que se tiver ar dentro do nosso pacote ou ar dentro da autoclave, ele não vai conseguir penetrar, tá? Então, às vezes o material ele não fica tão bem esterilizado porque não foi bem embalado. Mas isso a gente tem como saber pelos nossos indicadores, tá? Que eu vou mostrar para vocês os indicadores também. Por isso, quem trabalha em CME, quem trabalha com a parte de esterilização, deve necessariamente receber um treinamento, tá? E como eu disse para vocês, não existe uma educação continuada, uma pós-graduação apenas para CME e deveria existir, tá, gente? Então, os profissionais meio que aprendem na prática, tá? Mas não é o correto, principalmente naquela situação que eu mostrei para vocês, que são colocados aqueles funcionários de fim de carreiras, aquelas senhoras elas não vão ter mais paciência para aprender e nem para realizar uma nova técnica totalmente nova, porque às vezes ela passou a carreira toda dela, 20, 30 anos, dentro de uma enfermaria. Daí colocam ela para embalar material dentro de uma CME. É muito complicado,
Tá? Então, é excelente, funciona muito bem uma esterilização com um vapor, porém tem que ser feito com pessoas qualificadas e treinadas para isso. Aqui é uma autoclave de calor ou de vapor saturado, tá? Agora vamos ver uma esterilização que geralmente a gente não faz na CME, tá? Porém é um tipo de esterilização. Em algumas poucas CMEs isso é feito, porque às vezes precisa de um ambiente controlado, que é a esterilização com o óxido de etileno. Gente, aqui eu utilizo o óxido de etileno quando eu quero esterilizar um material, porém esse material não suporta ir para autoclave de calor. Então eu preciso que ele seja esterilizado, mas ele não aguenta o vapor. Então eu posso utilizar o óxido de etileno, uma substância química, tá? Ele é altamente alcalino, ele destrói as proteínas do DNA e do RNA de todos aqueles micro-organismos. Então ele vai funcionar muitíssimo bem, tá? A desvantagem, gente, é que tem que ter um tempo mínimo de exposição ao óxido de etileno. O custo para me manipular óxido de etileno é extremamente alto, tá? E o óxido de etileno ele é armazenado naqueles balões de gás que é altamente inflamável. Por isso que é muito perigoso a gente fazer esterilização com etileno dentro de uma CME, porque se um balão daquele de etileno explodir, pode destruir todo um setor do hospital, até metade do hospital, tá? Porque é muito inflamável e é muito forte. Geralmente é feito em ambiente totalmente afastado, porque se ocorrer algum tipo de acidente ou algo do tipo, né, os estragos vão ser menores. Então o óxido de etileno eu utilizo bastante na esterilização, porém não é em qualquer lugar e não é de qualquer maneira, tá? Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, gente, os profissionais que trabalham com isso têm que ter toda uma paramentação especial, inclusive máscaras de gás. A última tipo de esterilização que nós vamos discutir hoje, gente, é a esterilização por radiação, tá? Radiação ionizante. Gente, ele é um método extremamente caro. De todos os tipos de esterilização, é a mais cara, tá? Eu não vou utilizar produto químico, eu não vou utilizar vapor e autoclave. Aqui eu vou utilizar radiação, tá? Radiação é aquela mesma de bomba nuclear. Por isso que ela é tão cara. E ela só pode ser utilizada, gente, para aqueles artigos que são feitos objetivados para transplante, que tem que ficar implantado dentro do paciente. Então, eu tenho que ter uma esterilização perfeita. Então, é muito caro, porém, funciona muito bem. As outras casos da esterilização por radiação, gente, é quando eu quero esterilizar um material descartável. Por exemplo, uma agulha. As agulhas não são descartáveis, mas elas são estéreis. Eu não tenho como colocar uma agulha dentro de uma autoclave ou dentro de um óxido de etileno para esterilizar. Porque o fabricante daquelas agulhas que a gente utiliza no hospital, aquelas agulhas hipodérmicas estéreis, eles vão esterilizar de milhões de unidades de uma vez só. Então, ele tem que esterilizar muita quantidade em pouco tempo para compensar o valor. Tá? Então, todo aquele material que chega para a gente embalado, aquelas peças menorzinhas, são esterilizadas sim, porém não pelos processos que existem na CME. E é feito desse jeito, tá? Aqui, ó, nível na escala industrial. E eu também tenho a esterilização com produtos químicos, tá? Com produto químico, gente, ela demora mais do que uma desinfecção, tá? Que vocês lembram que eram poucos minutos? Uma esterilização com um produto químico, ela vai ter que ficar entre 6 a 10 horas, tá? Eu vou colocar material para ser esterilizado com esse tipo de produto químico quando eu não posso colocar ele dentro de uma autoclave. Quando eu não coloco dentro de uma autoclave, eu vou esterilizar com o quê? Com óxido de etileno. Porém, também tem produtos que não suportam o óxido de etileno. Então,
Não suporta autoclave e não suporta óxido de etileno, eu vou esterilizar com produtos químicos, tá? Se o material apenas não suportar a autoclave, eu posso esterilizar apenas com óxido de etileno, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Eu uso também umas autoclaves que a gente chama de autoclave pré-vácuo, tá? A autoclave pré-vácuo, ela vai ter uma bomba de vácuo aderida no próprio equipamento, na própria máquina, e tem que ser calibrado, tá? Nesse tipo de esterilização é para evitar a entrada de ar, porque vocês lembram que na autoclave pode entrar ar nos pacotes? Então, eu posso colocar dentro de uma autoclave pré-vácuo, retiro todo o ar para posteriormente ela ser esterilizada, tá? Então, é basicamente para quando eu quero fazer esse tipo de coisa, retirar ar de dentro de um pacote ou de dentro de uma carga. Quando eu me refiro carga, gente, eu estou me referindo a gente juntar um monte de material embalado, colocar tudo isso dentro de um negócio que eu chamo de container, e isso eu chamo de uma carga, tá? Vocês vão ouvir bastante esse termo dentro da CME, de carga. Eu tenho uma esterilização ultra rápida, tá? Que eu utilizo umas autoclaves que são menorzinha, que eu geralmente tem em farmácia. Algumas manicures já tem essas autoclaves, tá? Nos laboratórios das faculdades, geralmente eles não têm uma autoclave daquela muito grande que eu mostrei para vocês, de vapor seco, de vapor saturado, porque elas são equipamentos extremamente caros e o fluxo é menor, então eles podem utilizar apenas uma esterilização dessa, um pouquinho menorzinha, mais acessível, tá? Mas se for muito material, não compensa fazer com ela, porque a carga é bem pequenininha que vai suportar, né? Não comporta muita coisa, porque ela realmente é pequena. A esterilização ultra rápida é quando eu preciso de material de imediato, tá? O empacotamento ele tem que favorecer o uso, tá? Então geralmente aqui eu utilizo um material específico que eu vou mostrar para vocês. Os equipamentos articulados, gente, que são aqueles que tem parafuso, dobradiça, esse tipo de coisa, eles têm que ser desmontados. Tá? Porque essa autoclave menorzinha não vai conseguir acertar e esterilizar todas as articulações dele. Então, geralmente a gente tem umas chavezinhas para desmontar. Tá? Então, por exemplo, se for uma pinça, eu não vou conseguir desmontar ela. Tá? A Larissa perguntou quais são os materiais sensíveis. Os materiais sensíveis que não vão para autoclavagem, Larissa, são todos aqueles que eu utilizo a desinfecção. Se ele for feito, por exemplo, de plástico e silicone, eu não tenho como esterilizar ele, tá? Eu faço apenas uma desinfecção. Aqueles tubos da endoscopia, por exemplo, são tubos o endoscópio é um material extremamente caro. Porém, ele tem que ser de uso compartilhado, né? O mesmo tubo vai utilizar em vários pacientes durante ao dia. Então, ele tem que ser, no mínimo, desinfectado. Aquele material eu já considero ele material sensível, porque ele não é autoclavável. Então, todos esses que não suportam calor, eu chamo de material sensível. Gente, a esterilização para o produto químico, eles são todos regulados por uma portaria do Ministério da Saúde, tá? Que é a portaria 930 do ano de 1992. Que são basicamente aqueles produtos que nós vimos ontem, como os aldeídos e o ácido peracético. Qual vai ser a diferença da esterilização química e de uma desinfecção? O tempo de ação desses produtos, tá? Porque ontem nós vimos que era 10, 15, até 20 minutos, no máximo 30 em alguns. Aqui não, ele pode ficar até de horas, tá? Algumas horas. Então essa vai ser a diferença. Os materiais, produtos químicos serão os mesmos, mas o tempo vai ser maior. Agora vamos para os invólucros. Gente, por quê? O material foi limpo, foi desinfectado e ele vai ser embalado, né? Para posteriormente ser esterilizado. Para me embalar, eu utilizo alguns invólucros específicos para isso, tá? Que aguente a radiação, que aguente vapor e aguente a temperatura. Isso vai variar muito do tipo de material que eu vou embalar.
tá? Vai valer muito do bom senso que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, o que a gente utiliza bastante, gente? Eu vou pular o texto para me mostrar as imagens para vocês. Eu posso utilizar um papel que eu chamo de papel crepado, tá? O papel crepado, ele parece bastante com o papel crepom. Se vocês olharem aqui, de perto, ele é bem semelhante ao papel crepom, por isso que ele tem esse nome, tá? Papel crepado. Porém, gente, o papel crepado, ele não está sendo mais utilizado, tá? O único local que utiliza papel crepado aqui no Acre é a CME da UERB, do Hospital de Urgência e Emergência do Acre. Porque o papel crepado é papel, então ele pode se romper muito fácil, então eu não posso colocar nada que corte, nada que fure nele. Então nós utilizávamos bastante ele para embalar gases, por exemplo, eu queria embalar gás, um pacotinho de gás, eu utilizava um papel crepado, que ele comportava. Mas se eu quisesse, por exemplo, embalar uma pinça, um instrumental de ferro, eu já não conseguiria utilizar esse papel crepado. O outro papel que nós utilizamos bastante, gente, e esse daqui é o mais utilizado, é o papel SMS. O SMS, ele parece muito com o TNT. Mas é um TNT muito grosso, tá? E que suporta todos esses procedimentos de esterilização, tá? Gente, o SMS ele tem uma cor padronizada de ser azul e parece que as novas versões no último congresso da SOBEC, em outra aula eu vou explicar direitinho para vocês o que é a SOBEC, tá vindo na coloração verde, tá? Então eu tenho azul e verde. Eu lembro quando eu era aluno, que vocês lembram que na primeira aula eu falei para vocês que às vezes os hospitais não têm CME e eles preparam material e enviam aqui para Rio Branco, dos municípios próximos, para fazer esterilização, e chegou SMS de tudo que era cor. Chegou o vermelho, preto, rosa, amarelo. Daí quando nós olhamos, dava para ver que atravessava a luz, tá? Então a esterilização não ia ser efetiva naquele material. A responsável pelo CME da fundação entrou em contato e eles tinham embalado com TNT, tá? Porque realmente parece os tecidos, mas tem especificidade. O SMS, gente, ele é uma tripla camada, que ele vai repelir água, ele vai ter uma barreira contra micro-organismo e ele vai ser permeável ao que nós formos utilizar para esterilização, tá? Então ele tem que ter essas características. Eu consigo embalar praticamente tudo com ele, tá? Eu só evito também o que for cortante e o que for perfurante. E eu posso utilizar também esse papel aqui, que eu chamo de papel grau cirúrgico, tá? O papel grau cirúrgico, gente, ele é como se fosse um pacote mesmo, tá? A parte da frente dele é um plástico e a parte de trás é um papel. Mas é muito resistente, então aqui eu já posso colocar poucas pinças, poucos instrumentais, eu consigo colocar, tá? No papel grau cirúrgico. Tem uma vantagem que no papel grau cirúrgico ele tem essas fitinhas amarronzadas aqui, tá? E aqui tem uma fitinha zebrada também. Quando ele entra na autoclave, se a esterilização funcionar direito, isso vai mudar de cor. Então, pela cor do papel grau cirúrgico, eu já consigo ver se foi feita corretamente a esterilização, tá? Tem bastante papel grau cirúrgico no hospital, eles utilizam bastante, tá? A única desvantagem dele é que eles vêm em bobinas, então a gente que tem que cortar do tamanho que nós vamos precisar. E as duas pontas são abertas, então nós temos que selar. Então na CME tem uma seladora para a gente fechar esses pacotes, tá? Que é quente, daí a gente sela os pacotes e depois ele pode ir para a autoclave. Eu também tenho, gente, as caixas de aço inox. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma caixa de cirurgia. Tem caixa de cirurgia, senhores, que tem 200 ou 300 pinças. E todas elas têm que estar dentro daquela caixa para o procedimento, tá? Por mais que o médico não vá usar todas, às vezes ele pode usar todas elas e até mais. Então eu não teria como, por exemplo, esterilizar 200, 300 pinças num grau cirúrgico. E daí o que eu faço? Coloco tudo dentro de uma caixa de aço inox e eu não posso simplesmente colocar dentro da autoclave para esterilizar, tá? Então eu coloco dentro da caixa de aço inox e eu tenho que cobrir essa caixa de aço inox. Daí eu posso cobrir com dois materiais.
com SMS, então coloquei dentro da caixa de aço inox e cubro faço um pacote com o SMS, ou eu posso cobrir com um tecido de algodão específico para esterilização, tá? Tudo que for rouparia, por exemplo, vocês lembram que capote tem que ser esterilizado, campo cirúrgico tem que ser esterilizado. Então isso não pode ser, não dá para esterilizar no papel, não dá para esterilizar no SMS. No SMS até que dá se for uma folha de SMS grande, tá? Geralmente a gente utiliza para rouparia e para embalar as caixas de aço inox, que dentro da caixa tá as pinças, um tecido de algodão. Só que nós temos que ter critérios e temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Por quê? O algodão, gente, ele desgasta. É uma fibra natural, ele desgasta e vai abrindo e chega uma hora que nós não conseguimos mais utilizar. Então eu tenho que ficar fazendo quase que como rotina uma inspeção se de fato esse tecido de algodão de fibra natural, ele ainda pode ser utilizado no processo de esterilização, tá? Daí geralmente o pessoal não toma esses cuidados e acabam chegando material que não foi tão bem esterilizado, mas pelos indicadores a gente consegue perceber, tá? E é sobre esses indicadores que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então eu embalei tudo direitinho com esses tipos de papel. Vocês conseguiram entender todos esses papéis e esses invólucros que a gente utiliza para embalar material, gente? O papel crepado, o SMS, o grau cirúrgico e o de algodão? O que eu posso embalar com o quê? Deu para entender isso? Porque senão não tem como ir para a parte... Tá, perfeito. Por exemplo, pinça. Eu posso embalar num papel crepado? Não, perfeito. Pinça, eu posso embalar num SMS? Esse daqui. Aqui, ó. Parece um TNT. Posso? Não, porque fura. Lembra? Tudo que cortar e fura não pode. Tá. Agora eu posso esterilizar no grau cirúrgico se for poucas pinças, e se for muito eu tenho que colocar dentro de uma caixa de aço inox e posteriormente embalar. Aí sim, daí eu embalo a caixa de aço inox com um SMS ou com tecido de algodão, tá? De fibra sintética. Tá, eu fiz o processo e eu tenho que ver agora se de fato a minha esterilização funcionou de maneira correta. Para isso eu utilizo os indicadores que vai validar minha esterilização. Se qualquer um dos indicadores não funcionar ou não apontar que ocorreu o procedimento de maneira efetiva, o material ele não vai ser liberado, tá, gente? Daí eu posso fazer teste físico, teste químico e teste biológico. Vamos primeiro para o teste físico. Gente, o teste físico ele só vai apontar se a temperatura da autoclave foi correta, tá? Então, por exemplo, eu coloquei o meu material, coloquei um indicador de teste físico e ele vai mudar de cor se atingir a temperatura certa. Se ele não mudar de cor, a autoclave está com problema, está com defeito e não atingiu a temperatura certa. Então o material já não vai, tá? Eu não posso, e isso fica claro para vocês, tá? Eu vou repetir. Eu não posso considerar um material esterilizado se os três não forem satisfatórios, tá? Um teste físico jamais vai me dizer que o material foi esterilizado. Ele só vai me dizer que a temperatura correta foi alcançada pelo autoclave. Mas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é uma fita zebrada que a gente utiliza para teste físico. Ela entra dessa cor e quando atinge a temperatura certa, ela muda de cor. Se eu colocar essa fita zebrada numa panela quente, ela vai mudar de cor, tá? Então aqui só me indica que alcançou a temperatura correta. Eu tenho que utilizar os outros dois indicadores para falar meu material está de fato esterilizado. Quais seriam eles? Seria, por exemplo, o teste químico, que eu utilizo uma tinta termocrômica, que é o famoso emulador e o famoso integrador, tá? São os integradores. Então, todo pacote que vocês forem fazer, dentro do pacote vocês têm que colocar um integrador, tá? Daí, eles também vão mudar de cor. Se ele mudar de cor, significa que a esterilização dentro do pacote ocorreu de maneira satisfatória, tá?
tá? Então, o físico é por fora, o integrador é dentro do pacote. Se ele mudar de cor, vai significar que, de fato, a esterilização estava funcionando. E, por último, eu tenho que utilizar um biológico. Deixa eu falar para o biológico para vocês verem. O biológico, gente, eu vou colocar sempre na primeira carga, tá? Eu cheguei, iniciei meu plantão, vou colocar um indicador biológico. Não é toda carga que vai o indicador biológico não, tá? Só é a primeira. O que é o indicador biológico, gente? Eu vou colocar ampolas ou tubetes com bactérias, esporos de bactérias, tá? Daí eu vou fazer a esterilização dele sozinho ou com a primeira carga do dia. Vou retirar esse esporo e você concorda comigo. Ele vai entrar dessa cor, tá? Ele vai entrar dessa cor, quando ele sair, ele vai sair dessa cor. Vocês concordam comigo? Se a esterilização foi efetiva, vai sobrar algum esporo? Sim ou não? Não, não vai sobrar nenhum esporo. Daí, como eu verifico? Só pela cor eu não tenho como saber, tá? Eu vou pegar esse tubete que participou da primeira carga, das primeiras esterilizações, e vou colocar dentro de uma incubadora, tá? E vou esperar o tempo de incubação. Daí depois sim que eu vou analisar. Incubou direitinho, eu vi. Não cresceu nada. Se não cresceu nada é porque de fato a esterilização funcionou, tá? Então, se os dois saírem amarelo, o teste é reprovado. O material não sai, a autoclave não está funcionando. Se os dois saíram, como ele entrou e dentro da incubadora ficou da mesma cor, significa que também a esterilização não funcionou. Se ele sair de uma cor e na incubadora ele trocar de cor e não ter nenhum tipo de micro-organismo, aí sim eu considero que a esterilização foi efetiva. Então eu utilizei um método químico, um método físico e um método biológico. O biológico é esse, com o tubete. Aqui dentro tem tem esporo, tá? A forma mais resistente de um micro-organismo. Então eu posso, por exemplo, utilizar um bacilo de Koch. Então, de maneira alguma, em hipótese nenhuma, um tubete desse ele pode ser rompido, tá? Porque tem esporos de micro-organismo. Então tomem muito cuidado com ele, tá? E com o indicador biológico, eu garanto 100% que a minha esterilização ocorreu de maneira satisfatória, tá? Então eu tive a fita zebrada, que era por fora, eu tive o integrador, que era dentro do pacote, e eu tive o tubete, que era o indicador biológico, na primeira carga ou sozinho, para mostrar que depois da incubação, de fato, não cresceu nenhum tipo de micro-organismo. Além disso, gente, na primeira carga, para a gente verificar a temperatura, além da fita zebrada, eu utilizo um pacote de teste que eu chamo de pacote de Boyajic, tá? Onde eu vou verificar o vácuo da autoclave e a temperatura. Então, na primeira carga, eu também vou colocar um pacote de Boyajic desse, tá? Ele vem empacotado assim, ele vem na cor amarela. Aqui tá cheio de papel e dentro do no meio desse pacote tá essa placazinha amarela, tá? Deixa eu voltar. Essa placazinha amarela. Terminou a esterilização, quando nós abrirmos o pacote, o amarelo tem que ter se tornado roxo, tá? Porque vai significar que a minha autoclave, o vácuo funcionou, a temperatura funcionou, o vapor funcionou e ele ainda foi capaz de penetrar todo o pacote e trocar a cor do Boyajic. Então também a gente utiliza e é obrigatório na primeira carga do dia, tá? E eu tenho que guardar, registrar e guardar o Boyajic para servir como prova. Aqui tem, gente, como que o Boyajic pode sair, tá? Se ele entrou amarelo e saiu de uma cor toda consistente, tudo bem, a autoclave funcionou tranquilo. Se ele entrou amarelo e ele saiu riscado ou apenas manchado, significa que tem resíduo de ar. Então, o vácuo da autoclave não está funcionando. Então, a esterilização não vai ser efetiva. Então, eu não vou liberar e nem esterilizar material com essa autoclave, tá? Isso eu chamo de Boyajic, teste de Boyajic. E com isso, nós encerramos a nossa aula de esterilização.